Fala pessoal, e as coisas no Vasco estão cada vez melhor, tá? Segundo as informações que acabou de sair, Léo Jardim fez sim um acordo aí com o time do Vasco e renovou seu contrato até 2030. Felipe Coutinho já foi inscrito no BID e pode sim jogar contra o time do Botafogo. Tem também a informação que o Vasco está no mercado para trazer novos jogadores a pedido do seu treinador e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Vascão? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Príncipe da Colina! Tá sabendo, Venê? Tô, pô. O Príncipe da tem Colina. Informação importante. Eu gostei da informação que o Venê trouxe. Gostei bastante, inclusive. Léo Jardim renovou? Sim. É drone de quem? Não, o Vasco já anunciou, mas o Venê trouxe uma informação crucial. Então você não vai guardar dinheiro, não vai guardar segredo, Exato. garoto. Fala logo o que é. Conhecendo o Pedroso, já sei qual informação ele está querendo se referir. Da venda obrigatória de 10 milhões de euros se o Vasco receber uma proposta. O Vasco renovou até 2030 com Tá ele. aqui, Léo Jardim na tela, goleiro do Vasco. Só que tem uma cláusula, que foi um acordo do empresário com o Vasco, que se o Vasco recebe uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco é obrigado a vender. 10 milhões de euros hoje dá mais de 60 milhões de reais. Então essa é a informação. É essa a informação. E chega esse valor para goleiro? Não sei se chega, mas se chegar, ótimo. Boa. Entendeu? Porque Ficou o grande bom pra todo mundo. Ficou bom pra todo mundo. Foi o que eu falei aqui. O Vasco sabe que essa situação ela é existente, no sentido de nós vamos renovar, porque ele já renovaria automaticamente, porque ele ia continuar jogando. Se ele não quisesse renovar, ele ia ficar encostado. Isso não é bom pra ele, que, por exemplo, pode até tentar pleitear uma vaga numa Copa do Mundo no ano que vem. O Léo Jardim é um goleiro de altíssimo nível. Ainda bem que o Vasco conseguiu renovar. Uma excelente notícia, é um reforço pra mim, você manter o Léo Jardim. Só que a grande questão era, e aí? E se chegar uma proposta, ele sai, não sai? O Vasco está ciente disso e é por isso que entrou em acordo com o empresário no sentido de 10 milhões de euros para um goleiro de, se eu não me engano, o Léo Jardim tem 27, 28 anos. Tá ótimo, Fernanda. Se você recebe uma proposta de 10 milhões de euros por um cara que já ajudou o Vasco imensamente dentro de campo e é um goleiro que já tem uma idade mais avançada, que já bateu na Europa e voltou, tá ótimo. O Vasco vai conseguir usar esse dinheiro para reforçar outras posições, mas principalmente para trazer um outro goleiro. E a escola do futebol brasileiro tem ótimos goleiros. Então, assim, que bom que o Léo Jardim ficou e que bom que esse acordo foi feito. Na verdade, Pedroso, eu considero o Vasco ter um bom goleiro reserva, tá? Se o Léo Jardim é vendido hoje, o reserva ele consegue dar conta do recado. Exato. Inclusive ele foi contratado para isso, para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Eu, fazendo uma análise, eu não tenho essa informação, tá? Basicamente o que aconteceu com o Gerson. As partes do Gerson toparam 25 milhões de euros na multa rescisória porque sabiam que poderia chegar a proposta de 25 milhões de euros. No caso do Léo Jardim, eu tenho certeza... 30 anos. Ele é mais velho ainda. Eu tenho certeza... Nossa, bem mais velho. Mas o goleiro é diferente um pouquinho, né? Então, idade, mas né? 10 milhões de euros por um goleiro de 30 anos, minha amiga, vai com Deus. É só a gente olhar o mercado que é muito difícil um goleiro receber essa proposta. Eu, fazendo a visão, eu tenho certeza que o empresário topou essa cláusula porque sabe que vai conseguir uma proposta. Se conseguir nesse valor, Léo Jardim, eu te amo, muito obrigado. É o famoso bom pra É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. É isso aí. Até porque se já tava naquela coisa de quero não sei o quê, vou ficar, não vou ficar. Acabou a novela. Vou encostar, não vou encostar na taça. Aquela coisa, né? Vou encostar nela. Só não faz igual a Gerson, diz que vai ficar até 2030. É não isso faz que a questão é honesto, cara. É honesto com o clube, seja honesto. É o que a gente pediu aqui desde o início. Seja honesto, você quer sair? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. O Vasco fez você ser o cara que você é hoje. Assim como o teu mérito também. Claro. Mas você só foi ser o Léo Jardim goleiro, um dos melhores do Brasil, porque o Vasco te deu essa oportunidade. Perfeito. Seja honesta com o Vasco. É isso. Quer sair? Fala que quer sair, senta, conversa e resolve. Pra mim tá a ótimo. mistura da potência do talento e da tonelada que pesa uma camisa. Exato. O quanto é uma vitrine, né? A minha crítica é sempre isso. Eu nunca vou criticar um jogador por aceitar uma proposta, eu me coloco no lado dele, eu sempre defendo o lado profissional, também entendo o torcedor, mas a minha crítica em relação a Gerson foi isso, que eu acho que faltou, digamos, ser verdadeiro com a torcida, inclusive até agora, ele não postou nenhuma mensagem pra torcida de gratidão. E quando que subiram esse vídeo aí? Foi agora, né? Agora. E o Léo Jardim, ele só precisa ser honesto, ser justo.
ó, torcedor vascaíno, tô renovando, que eu tô feliz no Vasco da Gama, mas se chegar uma proposta boa, eu vou aceitar. Eu sou profissional, tenho que pensar no meu lado, no lado da minha família. E é isso, bom para todo mundo. Bom pro Vasco, bom pro Léo Jardim e bom pro torcedor que ainda vai poder desfrutar desse goleiro. A gente comentou muito aqui sobre essa questão do Gerson, né? E a gente sempre nesse programa entende o lado humano, a gente olha o lado familiar, a gente faz uma reflexão juntos aqui, a gente pensa junto, pô, e a família, às vezes a grana, o Pedrosa sempre traz, esses caras não... No caso do Gerson ainda foi pior porque ele passou por um problema de saúde, que ele quase encerrou a carreira. Exato. E assim, o Pedrosa sempre traz, esses caras não sustentam só eles sustentam uma cadeia de pessoas com certeza, que é a família quase inteira, imagina. Então assim, eles têm que pensar neles também. Mas eu acho que essa linguagem, às vezes essa comunicação interrompida, ou às vezes até não feita pelo jogador com a torcida, é muito ruim. O Vasco também postou isso aqui, Léo Jardim até 2030. E aí a gente já trouxe aí um pedacinho da cláusula com o Vene e o Pedrosa em relação a se chegar a uma proposta de 10 milhões de euros, ele pode sair na hora. Não tem papo, não tem conversa, não tem... A gente pode falar do salário também, né? Que era uma discussão. O salário dele é abaixo da casa do 1 milhão de reais, que tinham pedido até acima do que isso. É um pouco abaixo, vai ficar ali no patamar do Verratti, um pouquinho abaixo ali no patamar do Verratti, e que ano a ano ele pode ir aumentando com as metas, batendo a progressão que se espera. Exato. Eu acho válido. Na nossa carreira chama de Cides, mas é um pouquinho menor, hein, Vene? Ele é um cara que ele injeta dinheiro no clube imediatamente. As classificações na Copa do Brasil, tudo que ele faz, assim, de salvar o Vasco, isso aí, ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que, na minha visão, ele não valia mais de 1 milhão, porque ninguém ganha isso no Brasil. É muito importante. Nem o Everton ganha isso. E é um goleiro que está há tantos anos no Palmeiras ganhando tudo. Mas ele é um cara decisivo. Então, eu acho que para caras decisivos, é aquilo que a gente sempre fala. Quem entrega não é cara. É isso. É a recompensa, né? Na verdade, é o que vale ali para aquele ambiente esportivo. Sim. Talvez ele, num grupo onde existem outros caras mais decisivos, ele não tem tanta importância. Sim. Mas num grupo do Vasco, se a gente for olhar desde que o Léo Jardim tá, a gente entende que ele é fundamental esportivamente pro Vasco, assim como o Verratti. Nos últimos anos, ele é o jogador mais importante. Exato. Eu considero mais importante que o Verratti, porque ele foi importante em várias classificações do Vasco. Mas se a gente for pensar, o Verratti faz o gol também, né? Sim, mas é porque assim, a forma como ele vem sendo decisivo... Vira herói mesmo, Não, né? é assustador, que o Léo Jardim... Gente, o Léo Jardim foi parar na seleção brasileira. Então, assim, isso demonstra como ele foi importante para o Vasco da Gama, fazendo importantes defesas, ajudando o Vasco em importantes jogos, classificações. Então, assim, eu acho que foi um baita acerto da diretoria. Parabéns à diretoria, porque eu considero isso aí como se fosse uma contratação. Sim. E só para finalizar, o torcedor, ele muitas vezes ele cobra da diretoria reforços, e ele tem que cobrar mesmo, tá? Só que é muito legal a gente entender, como o Vene até trouxe aqui sobre o Boto outro dia, trabalho de diretoria de futebol não é só contratar jogador. Você conseguir manter o Léo Jardim, você conseguir manter o Coutinho, ter o retorno do Leandrinho, que é um lateral que tem muito potencial, é uma coisa importante. O Vasco vai ter a recuperação do David, perdeu o Watson numa fatalidade, mas tem também o Estrela que tá voltando devagarzinho. Então é o Vasco que, apesar de tudo, de não estar contratando, e eu acho que tem que contratar, principalmente para essa posição de ponta direita, quem sabe o reserva do Verratti, que é muito importante também, e lá na zaga pensaria num zagueiro. É um Vasco que pelo menos manteve a sua base. O Vasco não vendeu. Cara, você conseguiu manter novamente Lucas Piton, Léo Jardim, Felipe Coutinho. A princípio tá mantendo o Ryan, que é um jogador que era cotado para ser vendido e que o Diniz pediu e ele deve ficar até o final do ano. Mal ou bem, eu acho que é muito importante a manutenção de uma base e principalmente de uma base que o Fernando Diniz pegou. Porque é muito fácil você contratar o Fernando Diniz há um mês e falar assim, Diniz, resolve tudo aí um mês depois você começa a vender as peças do time e ele tem que se virar de novo. Não, o que o Vasco prometeu pro Diniz está sendo mantido, está sendo cumprido. Então agora depende desses jogadores que precisam tomar a responsabilidade do que é vestir essa camisa e o Diniz também colocar esse trabalho em campo. Ô Pedroso, esse trabalho eu acho que tem nome e sobrenome, né? De uma maneira extremamente silenciosa, o novo diretor do Vasco chegou, Admar Lopes, e está fazendo isso tudo. Ele conseguiu a contratação da permanência do Coutinho, a contratação da permanência do Léo Jardim, está fazendo trabalhos ali ocultos que pouca gente sabe nos bastidores, mas trabalhos importantes, como o Pedrosa mencionou. Trouxe o Thiago Mendes, que muita gente pode criticar. Eu critico, por exemplo, o tempo de contrato, 2 anos e meio. Mas isso é uma negociação. Para o jogador aceitar jogar no Vasco da Gama, isso foi uma exigência dele. E se o jogador veio com o aval do Fernando Diniz. Então acho que o trabalho do Admar Lopes
de uma maneira extremamente silenciosa, está sendo muito bem feito. E se for olhar lá atrás, Vini, o Nuno Moreira é um cara que deu certo. Verdade. Sim. O Verratti renovou, entendeu? Tipo assim, aí o Lloyd, de fato, ainda não deu certo. Eu não consigo cravar com 6, 7 meses que um jogador dá certo ou não. Mas e tem o Diniz aí que já teve um... É bom quando tem aquele negócio do... E a informação, eu não quero ouvir, não sei o quê, silêncio. Infelizmente o Lloyd teve um problema familiar, perdeu alguns treinos, foi liberado pelo Vasco. Mas era um jogador que estava treinando bem e o Diniz estava querendo apostar nele. Abraçou já, né? Você consegue recuperar alguns jogadores que não estavam sendo utilizados na base, como o Luiz Gustavo, que é um excelente zagueiro que tem potencial. O que o Diniz tem feito com o Ryan é um negócio absurdo. Então, assim... É um time legal, cara, assim, é um time que é o melhor time do Vasco nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, assim, sem dúvida alguma, em nível de potencial. Se vai ser colocado em campo ou não, é outra história. Mas é uma base de time que há muito tempo o Vasco não tinha. Eu não tô comemorando isso, gente, mas o Vasco não tinha uma espinha dorsal decente há muito tempo. E pelo menos agora tem. O quanto te gera de expectativa, seja ela qual for, né? Seja uma Sul-Americana, seja uma Copa do Brasil. Porque às vezes você tem um time que... Qual é a expectativa que ela te gera? Vou brigar para não cair, né? Às vezes você tem... Eu sei que eu já passei muito por isso. Você olha um time e fala assim, cara, esse time aqui, que eu vou criar de expectativa? Sim. Pô, vou ficar ali em 19º, em 20º, em 18º, no desespero. Sim. Né? Sei lá, mas... Eu chamo isso de alinhar a expectativa. É isso. Esse Vasco não me passa isso. Mas esse Vasco já você pode subir esse sapato. Eu acho que você tem que ficar entre os 10 no Brasileirão. É uma meta. Você tem que tentar chegar o mais longe possível. Eu acho que o mais legal é brigar por uma Sul-Americana que dá pra brigar. É porque o playoff do Vasco é meio cruel. Independente do Vale, é um time muito chato. Mas não é impossível, não, Mas não é impossível. Tá longe de ser impossível. E na Copa do Brasil, dá pra continuar sonhando. É continuar sonhando. O Vasco não pode passar vergonha. Eu ia mirar na Sul-Americana, Venê. Eu miraria também. Juro pra você. Até porque passa no SBT aí, o SBT é bacana. E é boa a competição, né, Venê? Verdade. Thiago Mendes, qual é o peso dessa contratação pro Vasco? Olha, Bara, eu conheço bastante o jogador, né? Ele foi revelado no Goiás e quando ele chegou ao São Paulo, o São Paulo vivia um momento de instabilidade. Você deve estar lembrado, o São Paulo chegou a ser ameaçado pelo rebaixamento aí 2, 3 anos, né? E o Thiago Mendes é um jogador, naquela época, caiu muito bem no São Paulo. Ele é um volante moderno, aquele que vai de área a área, sabe marcar, sabe jogar, tem velocidade. Agora, eu não sei como ele está hoje. Talvez ele precise de um tempo ainda para entrar em forma. A gente sabe como essas coisas funcionam. Mas ele desembarcou ontem e falou que precisava de 2 semanas. A qualidade do jogador ele vai jogar no Vasco, com certeza. Qual a imagem que o Vasco hoje passa para a imprensa paulista? Eu confesso a você, Bara, eu vou ser muito sincero, eu fiquei muito triste com a demissão do Carille, porque eu acho que ele fez aquilo que ele se propôs. Ele foi contratado para dirigir o Vasco num momento difícil, onde a transição lá, né, da empresa que comprou para o comando do Pedrinho, vocês sabem disso muito melhor do que eu. 777. Você vê como eu assisto o programa, eu estou a par das coisas. Eu acho que o Carille fez um trabalho honesto, aquilo que ele se propôs. O Vasco era maravilhoso com ele, jogava o melhor futebol do Brasil? Não, claro que não. Mas ele, bem ou mal, chegou à semifinal do Carioca, coisa que outros não chegaram, perdeu para o Flamengo, que não acho que seja nenhum vexame. Estava na zona de classificação da Sul-Americana, classificou 2 fases da Copa do Brasil. Eu acho que eu não concordei com a demissão dele. Embora eu goste do Diniz, é um choque de gestão, né? Porque são profissionais que trabalham de maneira completamente diferente. Eu não tenho nada contra o Diniz também, eu gosto do Diniz, torço pelo Diniz. E vamos ver se agora o Thiago Mendes é um jogador já mais engajado, digamos assim, no modelo de jogo do Fernando Diniz. Eu acho que o Vasco vai caminhar tranquilo aí esse ano, não vejo nenhuma ameaça de zona perigosa, nada. Agora não sei se terá força para chegar aí, já não sei, para disputar coisas mais altas, aí depende, porque depende também da performance dos outros, né, Bara? Felipe Coutinho, né? Que vocês acham do Felipe Coutinho? Vocês que eu digo como que os paulistas analisam o Felipe Coutinho? Ele é um jogador admirado, né? Ele é um jogador admirado, ele é um jogador muito talentoso, é um jogador que, mesmo que participe pouco do jogo, nas poucas vezes que ele participa,
Toda vez que a bola chega no pé dele sai coisa boa. Eu vejo uma situação parecida com a do Neymar no Santos, ou seja, muita gente fica criticando, fala que é isso, que é aquilo, que o clube é refém do jogador, só que é o seguinte, quando ele vai para o campo, ele resolve. Então eu acho que tanto a torcida do Santos como a torcida do Vasco tem que dar moral para esses caras, torcer para eles conseguirem uma sequência de jogos, conseguirem mais minutos, porque são caras que fazem a diferença. Eu não consigo imaginar o Vasco tendo chance de alguma coisa boa na temporada se o Coutinho não jogar. Então eu acho que é uma situação parecida. Eu espero que o Neymar agora... Eu estava até lendo uma entrevista do Kleber Xavier, né, o técnico do Santos, falando exatamente sobre isso, que ele espera agora, a partir do jogo contra o Flamengo, na outra semana, que o Neymar jogue 90 minutos. E eu espero a mesma coisa em relação ao Coutinho, que a partir de agora ele consiga jogar mais minutos, porque quando a bola cai no pé dele, quando ele está em campo e participa do jogo, sempre sai coisa boa. Calil, você estava no último jogo do Vasco no Brasileiro, 3x1 em cima do São Paulo no Morumbi? Eu não estava no Morumbi, mas eu vi, nesse dia eu estava, acho que no Corinthians e Grêmio, eu estava num outro jogo aí. Eu te perguntar sobre que impressão vocês tiveram do Ryan. Ah, não, mas esse aí a gente já conhece, né? Esse é um jogador de muita força, de muita velocidade, sabe fazer gols. Esse aí é a maior revelação do Vasco, assim, desses últimos tempos. Tomara que ele fique, né? Porque toda vez que um jogador surge, você viu o que aconteceu com o Estevão, o que aconteceu com o Endrick, agora o Wallace parece que já foi vendido também. É uma pena, porque quando a gente vai pegando gostinho para ver o jogador, ele já vai embora. Então tomara que o Vasco consiga segurá-lo aí por, sei lá, pelo menos 1, 2 anos, porque o problema todo, Bara, o futebol brasileiro, ele carece de qualidade. Quando surge algum jogador que pode dar uma qualidade pra gente, ele fica 1 mês, 2 meses ou 6 meses e vai embora. Então eu tô torcendo muito pro Ryan ficar mais, pra gente ver mais ele no Campeonato Brasileiro agora, pra gente ver ele, né, enfim, na Copa Sul-Americana, nos torneios que o Vasco está disputando, porque é um jogador diferenciado. Basta, não precisa ser... Quem conhece futebol sabe, né, Bara? Você vê o jogador 1, 2 vezes, você já sabe que o cara é diferenciado. A gente não sabe aonde ele vai chegar, isso aí ninguém sabe. Mas que é um... Nossa, olha, ele ali, se ele entrosar direitinho com o Coutinho, imagina o Coutinho metendo as bolas para velocidade, para força física que ele tem, é um jogador letal para o adversário. Gostou do que ouviu? Eu quero o seu comentário. Comparação muito interessante que ele fez do Felipe Coutinho com o Neymar. Elogiou demais a contratação do Thiago Mendes e falou sobre o Ryan. É muito interessante a gente acompanhar um pouco, ter uma noção, ver como a imprensa paulista observa o Vasco da Gama. Neste sábado tem Vasco e Botafogo no estádio Mané Garrincha. É a volta do Vasco aos gramados, a volta do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogo importante. E na sequência o Vasco vai a Quito jogar pela Copa Sul-Americana. Confirmado, exatamente isso. Vamos falar sobre essa confirmação que é bem importante para o futuro do Vasco. O Vasco mantém em busca por atacantes no mercado. Vamos falar sobre a situação envolvendo também Brian Rodrigues no mercado, né? Existem atualizações nessa esfera, jogador que está na pauta ali, né? Como um dos jogadores que o Vasco se interessa no mercado. Vamos falar também sobre outras informações do Cruz Maltino referente ao jogo contra o Botafogo. Você aqui não perde nada, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral aqui pra gente no canal e, claro, elevar a marca Vasco aqui no nível, no ranking de relevância da plataforma. Você deixando seu joinha, o seu like, você faz com que a plataforma entenda que falar de Vasco é positivo e, claro, a gente passa os nossos rivais no ranking de relevância da plataforma. Então ajuda o Vasco, ajuda também o nosso trabalho pra caramba aqui no canal. Olha só, vamos falar aqui sobre confirmação. Está confirmado o jogo entre Vasco e Botafogo no próximo sábado no Mané Garrincha, às 6h30 da tarde. Terá arbitragem confirmada de Anderson Daronco. É isso mesmo. O polêmico Anderson Daronco à frente, né,
da arbitragem, do apito da partida do clássico contra o Botafogo, jogo que o Vasco retorna ao Campeonato Brasileiro após longo período de férias e de trabalho, né? Esse Mundial de Clubes, o Botafogo jogou ele parcialmente, né? Não foi por completo. Acredito que o Vasco esteja mais bem estruturado fisicamente do que a equipe do Botafogo, que ainda acertou agora, né, com o Ancelotti ali para ser o treinador, né? Mas ainda não teve um tempo hábil para trabalhar, enfim. O Vasco vai com vantagens nesse sentido, né? Se a gente for avaliar elenco a elenco, acho que o Botafogo tem um pouco mais de qualificação, apesar de ter perdido aí jogadores importantes. Mas eu acho que o Vasco começa a ser favorito por conta, né, da sequência longa de treinamento, de cuidado e de entrosamento no CT Moacir Barbosa nesse período integral, né, de treinamentos. O Vasco não jogou. Falando sobre toda essa questão de treino, o Vasco treinou hoje pela manhã, folgou agora à tarde dessa quarta-feira, amanhã acontecerá o mesmo, vai treinar pela manhã e também vai folgar à tarde, visando essa partida contra o Botafogo. O técnico Fernando Diniz monta o quebra-cabeça que é, né, esse elenco vascaíno, e agora tem uma preocupação, até agora não apareceu no bid o novo contrato do Felipe Coutinho. A gente tem 48 horas antes do jogo para bidar o Felipe Coutinho com um novo contrato, né, em definitivo. Enfim, no registro do jogador ainda está lá pertencendo ao Aston Villa. Espero que seja apenas uma atualização do sistema. Mas olha só, informação, o Vasco já prepara a apresentação do Thiago Mendes, né, que hoje passou por exames médicos e vai assinar um contrato com o Vasco. A gente vai também estar aguardando, né, o posicionamento para fazer, obviamente, a cobertura desse acontecimento aqui no Rio de Janeiro. E claro, Anderson Daronco apitando o jogo do Vasco, a gente vai estar também com o pé atrás nessa confirmação. É uma confirmação polêmica, na minha opinião. Qual é a sua? Vai lá nos comentários. O técnico Fernando Diniz está montando o time para esse jogo contra o Botafogo, vai ter que montar também para esse jogo com o Anderson Daronco, na minha opinião. Bom, olha só. Informação importante sobre Brian Rodrigues, jogador que está na mira do Vasco. O jogador estava muito próximo do Santos, tá? Quase o Santos contratando ele nas conversas finais e o Santos recuou por conta da situação financeira. Isso abre mais uma vez o espaço, né, para um jogador que se inclinou a jogar no futebol brasileiro. Jogador que já tinha falado sobre o Inter Miami, interesse na Europa, se inclinou para jogar no futebol brasileiro com o Santos. E o Santos recuando o Vasco pode voltar, né, a gastar energia, pode tentar uma proposta para contar com Brian Rodrigues, jogador que praticamente se inclinou por conta do Neymar. Mas a gente tem o Coutinho também, pode ser um atrativo, né? Quem sabe o Vasco avance numa proposta por Brian Rodrigues, agora literalmente no mercado nacional, no mercado brasileiro, porque o Santos, já inclinado para contratar o jogador já quase aceitando, recuou por conta da questão financeira. E claro, o Vasco intensifica a busca por jogadores desse setor. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que teve essa notícia de última hora, essa notícia importante aí. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, renovou com o clube até o final de 2030, né? Tava nesse imbróglio aí, se ia renovar, se não ia, para qual time ele poderia ir, e optou por ficar no time do Vasco, né? Acertando aí certamente os seus salários e muito mais, né? O Vasco que estava aí tentando a renovação de contrato e agora conseguiu essa renovação aí com o Léo Jardim, que fica até o final de 2030, né? Muito importante aí para o time do Vascão essa notícia, né? Então que ele seja muito feliz aí no time do Vasco, que o Vasco também possa recompensá-lo, montando um bom elenco e sendo campeão, né? Léo Jardim, que é um dos caras aí mais importantes do Vasco nos últimos anos. E tem também aí Coutinho é registrado no bid da CBF e pode jogar o clássico contra o time do Botafogo, né? Então, mais uma notícia aí importante, né? O novo contrato de Felipe Coutinho com o Vasco foi registrado no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, o novo camisa 10, Cruz Maltino, está liberado para entrar em campo na volta do Brasileirão. Então, temos aí a notícia do Felipe Coutinho
fechado aí, certamente já está no bid e agora já pode sim reestrear, né, contra o time do Botafogo. O meio estava cedido por empréstimo pelo Aston Villa da Inglaterra para ficar no Vasco. Coutinho rescindiu com o clube inglês e assinou até o final de junho de 2026. Agora o jogador vai usar a camisa 10 que estavam com Dimitri Payet, o mesmo que foi embora do Cruz Maltino, e agora a camisa 10 é oficialmente do Felipe Coutinho, né? O Vasco também que está no mercado aí para trazer novos jogadores, lembrando que a janela está a prestes de ser aberta para a contratação e o Vasco já está no mercado sim, a pedido do seu treinador para digamos, né, montar ali um time mais competitivo, né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa situação do Vasco, né? O Vasco que já apresentou aí o Thiago Mendes, né, que está disposto a estrear pelo time do Vascão, né? Acredito que com minutagem reduzida, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação também, né? Então vamos ver se o Vasco vai trazer novos jogadores e quem são esses jogadores, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!